Olá, alunos. Eu sou o professor Douglas Chanan, professor da disciplina de Tecnologias para a Educação à Distância. Estarei com vocês no decorrer dessa disciplina para discutir um pouco, debater um pouco com vocês a respeito das tecnologias, os potenciais de uso das tecnologias, seja na educação à distância, mas também ampliando os horizontes de atuação dessas tecnologias na educação presencial com vocês. Sou formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, tenho uma especialização em Informática da Educação também aqui pela UEL, atuei como professor tutor na Unopar Virtual durante 3 anos, antes de seguir para um mestrado na Comunidade Europeia, onde estudei em 3 países, Portugal, Espanha e França, obtendo ali um mestrado em Ciência da Educação com ênfase em Tecnologia Educacional. Logo na sequência dessa minha estadia na Europa, voltei ao Brasil e voltei atuando no Laboratório de Tecnologia Educacional. Logo no início dos meus trabalhos aqui, nós trabalhamos junto com uma equipe para construir o Núcleo de Educação à Distância da UEL, onde logo no início dos trabalhos, no primeiro, segundo ano, nós conseguimos formar 2.500 alunos na modalidade à distância na UEL. Foi o primeiro grande curso à distância disponibilizado pela Universidade Estadual de Londrina. Tenho hoje atuado principalmente com ênfase nas tecnologias educativas, na educação à distância e na formação de professores. Tanto que sou aluno do programa associado UEL-UEM em Educação Física, onde estou finalizando o meu doutorado. E vou debater aqui com vocês um pouco, então, das tecnologias educativas e do potencial que ela tem para a educação à distância e a educação presencial. Para iniciar essa disciplina, nós precisamos entender, então, o que é tecnologia. Tecnologia é a junção de 2 palavras gregas, uma traz a técnica, o conhecimento, a arte, e a outra o estudo dessas técnicas, arte, desse ofício. A técnica, ao estudar essas técnicas, nós conseguimos aplicar os conhecimentos já adquiridos e propor melhorias para essas técnicas. Então, tudo isso que nós aplicamos, melhoramos a partir do que nós já fazemos no dia a dia, podemos denominar então tecnologia. Então, para isso, não é só o computador novo que você tem em casa, a nova televisão que você adquiriu, que tenha acesso à internet, não é a máquina fotográfica mais bonita, mais ampla, com visão mais longa que você adquiriu. Não é só isso. Ela também passa pelo lápis de escrever que você já utilizou na sala de aula. Lembrando que ele é uma tecnologia que veio para substituir alguma coisa antes. Talvez uma escrita com um pedaço de carvão, veio um lápis para que você pudesse escrever com uma técnica melhor, com um conhecimento aplicado de forma melhorada. Então tudo isso é técnicas e tecnologias para melhorar o seu dia a dia. Na educação, essas tecnologias também existem e estão ao nosso dispor, não necessariamente para a educação, elas são adquiridas pela educação do que temos na sociedade ao nosso redor. Um exemplo disso é a internet. Ela não foi criada, a internet, com fins educacionais, com fins acadêmicos. Ela tem um foco voltado para o uso militar, de transmissão de informação, de troca de informação entre unidades militares. A educação apropriou-se dessa possibilidade de uso e fez dela uma ferramenta potencial, poderosa nas mãos dos professores para uso na transmissão de conhecimentos. Então, as tecnologias aplicadas à educação são tecnologias que agregamos ao trabalho do professor para potencializar esse uso, essa transmissão de conhecimento para que ela chegue a todos os seus objetivos, aos seus alunos, onde quer que eles estejam. Então, quando utilizamos os meios, recursos, técnicas, tecnologias disponíveis para melhorar o processo de ensino, aprendizagem e avaliação, estamos falando de tecnologias educacionais. Algumas palavras talvez vocês já possam começar a buscar referência a partir dela, que são potenciais a partir desse desenvolvimento das tecnologias e podem ser utilizadas em sala de aula. Alguns exemplos são o mobile learning, que é o aprendizado utilizando celulares. É algo que está presente, que o aluno seu tem acesso e é um potencial de uso grande para a educação.
A inteligência artificial também, ela está aí já presente, está sendo desenvolvida mecanismos e ferramentas para que ela esteja facilitando a construção dos conhecimentos onde quer que ele esteja, onde quer que o seu aluno esteja. Os Big Data, que são os grandes processadores de informação, os grandes acumuladores de informação que podem tratar isso de forma estatística, de forma analítica, de forma que traga informação mais fidedigna para vocês a partir de um volume gigante de informação. Seria alguém lendo todos os livros da biblioteca para você e trazendo apenas o resumo dos melhores livros, indicando para você quais os encaminhamentos a ser dado nas leituras possíveis a partir de então. A sala de aula invertida é um outro tema interessante de trabalho, onde o aluno expande o seu conhecimento a partir de estar fora da sala de aula. Então ele pode ler o conteúdo, assistir o conteúdo estando fora da sala de aula, estando antes de chegar na sala de aula, depois de sair da sala de aula, ele amplia esses conhecimentos debatendo o assunto fora desse ambiente. São algumas tecnologias disponíveis já que o professor pode fazer uso no dia a dia na sala de aula. Cabe ao professor de tecnologia, de informática, dentro desses espaços, ampliar, colocar à disposição dos seus colegas, dos seus professores e dos seus alunos essas ferramentas também. E por que utilizar as tecnologias em sala de aula? A educação, do jeito que ela está, sem as tecnologias, já não deu resultados positivos até então? Mas não, podemos, a partir do uso associado com as tecnologias, trazer aprimoramento da qualidade do ensino disponibilizado aos nossos alunos. Eu posso ampliar esse conhecimento, essa forma de acesso ao aluno, utilizando as tecnologias. De uma forma indireta também, ou mesmo direta, respondendo aos questionários de políticas públicas, eu consigo, com o uso das tecnologias, elevar os índices de desenvolvimento na educação básica. Eu posso fazer com que essa educação chegue no aluno, onde quer que ele esteja, com a idade que ele esteja. Mas, lógico, eu preciso, para isso, tornar também essas aulas mais atraentes, mais inovadoras. A tecnologia tem essa facilidade. Ela encanta o aluno, mas ela tem que ser bem utilizada. Quanto mais eu utilizar e de melhor forma utilizar essas tecnologias, mais atraente ela vai ser, mais o aluno vai buscar o conhecimento para que faça dele bom uso no seu dia a dia enquanto cidadão. Ela contribui também de uma forma direta e indireta na diminuição da evasão escolar. O aluno se sente parte do grupo quando ele está integrado com as tecnologias disponíveis para ele também. Essas tecnologias, estando disponíveis para professor e para aluno, ela amplia também o diálogo entre eles. O professor da tecnologia, com o uso da tecnologia, ele passa a ser um professor mediador de conhecimento. Ele não é mais o professor dono do conhecimento. Então, mediando o conhecimento, essa interação entre o aluno e o professor se torna muito mais efetiva, muito mais próxima no dia a dia dele. Ela ajuda também a estimular a melhora do aluno, a busca do aluno em aprender e ensinar. Porque aquele que sabe no uso da tecnologia, ele tem uma tendência a auxiliar os alunos que não sabem. Há uma tendência natural entre eles de buscar um nivelamento de conhecimento do uso das tecnologias. E isso facilita, lógico, que o conteúdo que é necessário de transmissão do professor, de mediação do professor, está envolvido com essa tecnologia. Então, há sim uma necessidade de se, a partir desse conhecimento compartilhado entre o aluno, dialogado entre o aluno e o professor, a se estimular cada vez mais a busca por novos conhecimentos. Essas são as possibilidades e são também as respostas de por que se utilizar as tecnologias em sala de aula. Elas são ferramentas que, quando bem utilizadas, potencializam o trabalho do professor de forma gigantesca, dando a ele uma segurança na sua transmissão de conhecimento, dando ao aluno estimulando no aluno uma curiosidade efetiva para que ele continue os estudos dele de maneira saudável. Tendo todas essas ferramentas à mão, nós vamos agora entender um pouco como essas tecnologias são aplicadas no desenvolvimento do nosso curso e no potencial que ela tem para a educação à distância.
A primeira ferramenta que nós temos e que vocês já acessaram e estão visualizando esse vídeo é o ambiente virtual de aprendizagem. Na Universidade Estadual de Londrina, optamos por usar o Moodle, que é um ambiente virtual gratuito, é um ambiente muito utilizado no mundo, que traz bastante possibilidades de uso, tem uma construção dele de forma colaborativa, são muitas pessoas que trabalham construindo e atualizando e melhorando o Moodle de forma constante. Para que vocês tenham acesso a ele de forma curiosa para buscar conhecimento, deixei à disposição de vocês 2 guias. Um guia do administrador, caso vocês queiram ampliar os conhecimentos de vocês com o uso back-end, por trás do Moodle, por trás da cara do Moodle, como forma de configurações, instalações. Tem um guia disponível para vocês no material no Moodle e também tem o guia do professor, caso vocês queiram construir conteúdos, utilizar esses conteúdos de forma presencial ou à distância, como eu já expliquei para vocês, e vocês atuarem como donos desse espaço e construir os conhecimentos de vocês utilizando todas as ferramentas que ele tem disponível. Então o Moodle, ele é algo que é um programa, um software, um aplicativo que está disponível hoje pelo menos em 233 países. Já tem muito mais de 1 milhão de acessos de usuários utilizando ele de forma constante. Ele está disponível para as maiores universidades do mundo. Há outros, não é o único. Há outros aplicativos de educação à distância, de ambientes virtuais de aprendizagem, tanto gratuitos como o Claroline, que é um programa canadense, francês, o Teleduc, que é um programa brasileiro da USP, da Unicamp de Campinas, há os pagos, os aplicativos pagos, onde você paga para ter uso dele, como o WebCT, o Blackbird, são 2 ferramentas bem robustas e grandes, utilizadas por algumas universidades brasileiras também, mas na sua grande maioria as universidades têm optado por utilizar o Moodle. Utilizando o Moodle, nós temos disponível para vocês o guia do Moodle também. Você provavelmente chegou ao Moodle utilizando o guia de primeiro acesso, onde você acessou, criou o seu login, a sua identificação, acessou as salas de curso e agora você também tem acesso ao guia do Moodle da UEL, onde você pode aprender a como trocar sua senha, a como responder um questionário, como enviar uma tarefa. Você tem algumas ferramentas já disponíveis nesse guia também. Então faça uso dele, utilize ele de maneira completa. Não fique com medo de acessar uma área, de clicar em algum lugar. Lembrando que ele é uma ferramenta virtual e basta você retornar para que ela não se perca, você não se perca no espaço onde você está. Ela é simples de utilizar e temos disponíveis para vocês os materiais de guia para que você utilize ela também. E entendida todas as possibilidades de uso do Moodle como uma ferramenta de educação à distância, como um ambiente virtual de aprendizagem, eu vou dar algumas dicas para vocês de como utilizar o Moodle no ensino presencial. É um potencial que vocês têm também, utilizando desde instalações gratuitas, instalações em rede local, ou mesmo num serviço gratuito de instalação do Moodle Web, você pode utilizar com seus alunos em sala de aula algumas ferramentas deles, por exemplo. Você pode distribuir o conteúdo, sejam materiais de texto, como um PDF, material de texto Word, imagens, links de filme, você pode utilizar o Moodle para distribuir e centralizar o acesso. Você coloca os seus alunos como usuários desse sistema, os alunos acessam esse espaço e eles têm acesso aos conteúdos que você, enquanto professor, disponibilizou para cada um deles. Você tem a possibilidade de receber trabalhos dos seus alunos. Você determina uma data para que todos enviem o trabalho, deixe o espaço criado para que eles insiram o trabalho lá e os alunos, até o dia determinado por você, postam os seus trabalhos lá. Facilita, diminui a impressão de papel, isso pensando de uma forma na natureza, você diminui a impressão de papel, o aluno posta o papel virtual para que seja corrigido por você, nesse mesmo espaço você corrige, já entrega a nota para o aluno, é uma forma de facilitar o acesso. Outra forma também é você debater, construir conhecimentos dialogados com os alunos.
Há algumas ferramentas no Moodle, como por exemplo a Wiki, o glossário, onde você pode construir conhecimento de forma colaborativa com os seus alunos. Você estimula para que ele inicie as discussões, ou você mesmo pode iniciar as discussões, e os seus alunos vão complementando com os conhecimentos adquiridos cada um deles, na sua vivência, no seu dia a dia, nas suas leituras sugeridas pelo professor. Então esses espaços são de construção coletiva de conhecimento. Outra forma de utilizar o Moodle numa sala presencial também é o fórum de debate, onde você pode antecipar uma discussão antes da distribuição desse conhecimento em sala de aula. Então você dá uma prévia de uma leitura, um debate antes da aula, ou mesmo após a aula. Terminada a sessão presencial, o aluno vai para casa e continua os debates, continua a discussão após esse momento, mas no ambiente virtual. Há também a possibilidade de interação direta entre o professor e o aluno com os ambientes de mensagens, ou mesmo de chat, que é a comunicação síncrona, ou as mensagens, que é uma comunicação assíncrona, onde ele pode, de forma facilitada, enviar uma mensagem para um professor, para um outro aluno do grupo, para um tutor, para um monitor que você tenha trabalhando junto com vocês nessas disciplinas presenciais com o uso e o apoio de tecnologias à distância. As videoconferências também são momentos que você pode discutir e ampliar as discussões, os ensinamentos, as mediações a partir do momento presencial, estando onde você esteja, com um computador, uma câmera e um microfone. Você pode transmitir a aula gravada, uma aula dialogada com o aluno, onde quer que eles estejam acessando via ambiente Moodle também. Então essas são algumas possibilidades que dentro da Universidade Estadual de Londrina nós já tivemos experiências de sucesso com esse apoio, onde o Moodle, que é uma tecnologia educacional disponível e gratuita para todo mundo, pode auxiliar também o ensino presencial, talvez até como uma espécie de subsídio para que ele adquira conhecimentos e passe a utilizá-lo na educação à distância também, conhecendo todos esses potenciais. Lembrando, vocês têm os guias de aluno de vocês têm o guia de professor do Moodle, vocês têm o guia de administrador do Moodle. Utilizem o Moodle, visualizem as potencialidades que o Moodle te dá para que você cresça a partir disso nos seus conhecimentos. Respondam às atividades propostas, você tem um fórum de discussão para responder, para debater sobre os vídeos assistidos até então, assim como você tem os fóruns de discussão para dialogar com nós professores, com os tutores de vocês, a respeito da disciplina de tecnologias para a educação à distância. Fico à disposição de vocês e espero encontrá-los em breve. Abraços!